Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Hoje é culto de missões. E como um culto de missões, já foi tão falado aqui a respeito do que é a nossa missão, daquilo que a gente precisa fazer. E o que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje, na verdade, só complementa aquilo que já foi falado, que já foi dito. Quando o irmão leu aqui a palavra, ele falou sobre os discípulos, os que foram chamados para serem discípulos. E ele disse aqui os nomes, né? Vocês lembram da leitura? Pedro, Tiago, João, Tomé, Filipe, Mateus, Bartolomeu. E ele foi dizendo os nomes. E Jesus chamou todos eles para serem discípulos, assim como ele chama todos nós para sermos discípulos. Mas Jesus não chamou todos eles para fazerem exatamente a mesma coisa. Muito embora todos eles tenham o mandamento de proclamar o Evangelho de Jesus, todos eles têm que fazer isso. Essa é a missão de cada um de nós, essa é a missão de cada um de nós que fomos um dia alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Essa é a nossa missão. Mas para cumprir melhor essa missão, nós precisamos saber qual é a nossa missão específica no corpo de Cristo. E quando a gente vai ler os Atos dos Apóstolos, nós vemos que a cada um dos apóstolos Deus foi dando uma missão. A Pedro, ele deu a missão de pregar aos judeus. A Paulo, ele deu a missão de pregar aos gentios, e cada um deles tinha lá a sua missão. E quando a igreja foi crescendo, se vocês lerem a história da igreja, é impressionante como a igreja cresce, de 12, daqui a pouco já são 300, daqui a pouco já são 3.000, e vai aumentando, porque a cada pregação o Senhor vai derramando o poder sobre a vida daqueles que estão falando a mensagem, propagando a mensagem, e vidas são atraídas ao Evangelho. E a igreja começa a ficar grande, a igreja do Senhor começa a ficar grande. 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, muita gente. E quando isso começa a acontecer, os discípulos, aqueles que eram instrumentos do Senhor para pregar o Evangelho, os discípulos começam a ficar com dificuldade para fazer outras questões, para administrar os recursos que eram distribuídos para eles, para que eles pudessem abençoar os irmãos, os órfãos, as viúvas. E tem um texto, lá em Atos dos Apóstolos, que eles escolhem alguns irmãos para tomarem conta dessa outra parte. Porque aqueles que pregavam o Evangelho, se eles continuassem tomando conta de recursos, de ofertas, distribuindo para as viúvas, eles não iam mais ter tempo para pregar, porque era muita gente. E onde é que eu quero chegar com isso? É que a gente tem que focar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, você não tem como fazer todas as coisas dentro da igreja, muito embora a gente sabe que pastor de igreja local... acredito que vocês passam isso aqui. Nós vimos isso lá na igreja que o Wendel e a Oriana pastoreavam. Os pastores de uma igreja, de uma congregação local pequena, normalmente eles têm que se virar nos 30 e têm que fazer várias coisas. Então, ele é pastor, ele é pregador, ele é instrumentista, ele é o que limpa a igreja às vezes quando precisa. Então, nós sabemos que às vezes é necessário. Mas sempre que for possível, o ideal é que a gente foque naquilo que Deus nos chamou para fazer, para que a gente possa fazer com excelência. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Que a igreja, apesar da igreja ter crescido no Brasil, os números foram ditos aqui, né? Mais de 40 milhões de evangélicos no último censo, e essa tendência é crescer. Mas o que a gente vê muitas vezes é que essas pessoas se denominam assim, cristãos evangélicos, mas elas são apenas frequentadores de igreja e, na verdade, acabam não tendo uma vida de discípulos mesmo. E mais ainda, elas nunca descobrem, nunca chegam a descobrir para que elas nasceram, para que elas foram criadas, para que Deus as chamou. E é por causa disso que esses 40 e tantos milhões de evangélicos muitas vezes não fazem diferença. Muitas vezes não fazem diferença. E aí os bairros continuam da mesma forma, as cidades continuam da mesma forma, entregues à violência, entregues à prostituição, entregues ao tráfico, porque, às vezes, esses milhões não estão fazendo a diferença. E, para a gente fazer a diferença, além da gente ser discípulo e seguir Jesus e entender o que Ele
o que Ele quer que a gente faça, entender quais são os mandamentos e sermos luz para essas pessoas que estão aí fora, a gente precisa descobrir, nessa missão que todos nós temos aqui, o que é que Deus me chamou para fazer. Então, cada um tem uma missão. Nenhum de nós nasceu sem nenhuma habilidade, sem nenhum talento. Todos temos. Você pode até não ter aprendido a ler, você pode não saber ler bem, você pode não saber escrever, nem se comunicar bem. Mas isso não vai ser empecilho para o cumprimento da missão que Deus tem na sua vida. Porque Ele tem uma missão para a vida de cada um de nós. E eu gostaria de ler com vocês aqui um texto, está em Romanos 12. Romanos 12, a partir do verso 4. Para nós lermos aqui e entendermos que Jesus, Ele é o corpo, Ele é a cabeça e nós somos o corpo. E como corpo, cada um de nós tem uma função. Romanos 12, verso 4 em diante. Diz assim a palavra: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Até aqui. Nós vemos aqui, esse texto de Romanos fala que nós fazemos parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, e nós vemos que cada um tem uma função. E aí ele começa a relatar. Esses dons ou habilidades que o apóstolo Paulo diz aqui na Epístola aos Romanos, na verdade são alguns, não é uma lista fechada. Na Bíblia tem outros textos, lá em 1 Coríntios tem acho que em Efésios também, Efésios 4, tem alguns textos que relacionam os ministérios que a igreja recebeu. Tem ministério de administrar, de contribuir, de misericórdia. E a gente tem que se encontrar em cada um desses, para que a gente cumpra aquilo que Deus deseja para nós. E a palavra diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Deus nos chamou para uma missão. Ele nos chamou para um propósito. E esse chamado é algo que é espiritual, é de acordo com a graça dele. Não somos nós que escolhemos. Mas o interessante é que, apesar de não sermos nós quem escolhemos, Deus já planta no nosso coração alguns sonhos, alguns desejos, algumas vontades, algumas aptidões, algumas habilidades, capacidades. Ele já coloca em nós para que a gente aperfeiçoe e, com isso, a gente cumpra o nosso propósito. Como assim? Você não sabe ainda para que foi chamado. De repente você não sabe o que fazer na igreja do Senhor. Eu não sei como eu posso contribuir com o reino de Deus. Mas se você não sabe, olhe para dentro de você e comece a perceber quais são os seus projetos. Aqueles sonhos que às vezes desde criança a gente tinha. Será que esses sonhos que Deus já colocou no nosso coração não era para o cumprimento do propósito dele? Eu acredito que sim. A palavra nos diz que Deus nos chamou a cada um de nós, e Ele já nos conhecia desde o ventre materno. O Salmo 139 fala que Ele conhecia, eu vou abrir e vou ler esse salmo, quem quiser pode acompanhar. O Salmo 139, verso 13 em diante diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias
todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, quando Deus formou você, e eu sempre digo isso, eu dou aula para adolescentes, e eu gosto sempre de dizer isso, porque nessa fase da adolescência eles têm muita dificuldade com identidade, eles não sabem quem são e querem se encontrar. E eu sempre digo algo para eles assim: não importa se você tem valor para as pessoas e não importa nem mesmo se você foi planejado e querido pelos seus pais. Isso não importa para Deus, porque Ele planejou a vida de cada um de nós. E quando Ele planejou e formou, Ele já plantou no nosso coração algumas coisas. E é por isso que nós somos diferentes uns dos outros. É por isso que temos habilidades diferentes. É por isso que um sabe falar e o outro não sabe falar, mas é alguém que sabe abraçar e sabe receber e sabe acolher. A gente não tem como ter tudo. Deus nos capacita e nos dota com algumas habilidades. Mas nós não temos tudo. E Ele vai colocando em cada um de nós um pouquinho. E Ele coloca a capacidade de servir, Ele coloca misericórdia, Ele coloca compaixão, Ele coloca alegria, Ele coloca generosidade. E aí você vai sondando seu coração. E o que Deus colocou em mim? O que eu tenho? O que tem aqui em mim? Para que, com isso, aquilo que eu tenho, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas aptidões, eu consiga servir melhor e consiga alcançar pessoas para o reino de Deus. Algumas vezes a gente começa a olhar para o dom do outro, para a capacidade do outro e começa a querer viver a história do outro. Mas Deus nos chamou para viver uma história que é nossa. E não adianta você querer tocar tão bem como alguém se você não tem habilidade musical nenhuma. Não adianta você querer ser pregador se você não tem habilidade nenhuma com as palavras. Não adianta você querer viver a história de outra pessoa. Deus tem uma história para viver através de vocês. E quando a gente fala de missões, existem os missionários que estão no campo, no interior do Rio Grande do Norte. Existem missionários urbanos que estão nos bairros de periferia das nossas cidades. Existem os missionários internacionais que estão na China, na Coreia do Norte, na África. Existem missões de todos os tipos. Missão não é só ir para outro país, como foi bem dito aqui, desde o início do culto. Existem vários tipos de missionários, mas existem também aqueles que dão apoio aos missionários. Muitas vezes nós não fomos chamados para ser missionário de campo. Talvez você não se sinta, não vou ser missionário porque não é o meu chamado. Não tem a ver com isso. Mas os missionários de campo, eles têm pessoas que intercedem por eles. E talvez você seja uma pessoa que foi levantada por Deus e que Deus chamou para interceder por esses missionários. Ou talvez Deus tenha ali dotado de generosidade e você seja alguém que vai contribuir com missões, com as suas finanças. Ou você não tem muito dinheiro e não, não tem um salário, mas você tem aquele desejo de contribuir com missões. Se você tem esse desejo no seu coração, provavelmente é isso que Deus te chamou para fazer. E aí você pode contribuir de alguma forma. Se você faz, um artesanato, se você sabe fazer bolo, eu vou fazer bolo e vou vender aqui esse dinheiro que eu vou arrecadar, eu vou contribuir com missões. Você entende que não tem a ver com aquilo que a gente tem sobrando, mas tem a ver com aquilo que a gente tem dentro de nós. Você não precisa ter sobrando. E eu me lembro disso, eu me lembro da parábola dos talentos, né? Que embora a gente escute assim, parábola dos talentos e ache que seja dons, mas o talento que estava falando naquela parábola era uma moeda, que naquela época tinha esse nome. Mas a gente pode aplicar também para os nossos talentos, para os nossos dons, para os nossos recursos. E se os irmãos puderem abrir, eu queria que vocês abrissem Mateus 25 para lermos essa parábola. Acredito que é Mateus 25, acho que é isso. Mateus 25, 14, a partir do 14. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura. E a partir dela nós vamos tirar lições preciosas a respeito daquilo que Deus tem para nós. Ele está falando aqui, Jesus está falando desde o início do capítulo 25 sobre como é o reino de Deus. E Jesus, ele era tão inteligente, ele é tão sábio, que ele usava coisas do dia a dia das pessoas para
fazer com que elas compreendessem as verdades do reino de Deus. E a parábola dos talentos, ele está explicando, o reino de Deus é assim, no reino de Deus as coisas funcionam assim. E aí ele diz no verso 14, o reino de Deus, né, também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto, meus irmãos, Jesus estava explicando como é que funciona o reino de Deus. E é um texto grande e às vezes pode ficar difícil acompanhar a leitura, entender do início até o final, mas eu vou resumir para vocês. Jesus explicou, no reino de Deus funciona assim, Deus criou cada um de nós. E quando Ele criou cada um de nós, Ele nos dotou com certas habilidades. E Ele deu a cada um de nós certos recursos. Alguns têm mais recursos, outros menos. Uns têm mais habilidades, outros menos. O interessante é a gente entender que todos ganharam talentos. Teve um que só ganhou 1, mas ganhou. Então, cada um de nós tem pelo menos uma habilidade. Pode ser que não tenha descoberto ainda, mas tem. E o interessante é que Jesus disse que o Senhor distribuiu aos servos os talentos, 5, 2 e 1, e o que tinha 5 dobrou, e o que tinha 2 dobrou também. Aplicou, fez alguma coisa. Ele tinha um dinheiro, é semelhante a alguém que recebe um dinheiro, está desempregado, e algum irmão chega e eu vou te dar esse dinheiro aqui para você daqui fazer alguma coisa. E aí ele recebeu ali R$100. E aí não dá para fazer muita coisa com R$100 durante o mês. Não, mas eu vou fazer o seguinte. Aí vem a história do bolo agora, mas para outro contexto. Eu sei fazer bolo, eu sei fazer pão, eu vou começar a fazer para vender. Eu vou pegar esses 100 e esses 100 vão aumentar. Eu vou conseguir lucrar com esse dinheiro. É mais ou menos isso que o Senhor entregou aos servos aqui. Só que no mundo espiritual, Deus não está falando aqui de dinheiro. No mundo espiritual, Ele está falando das nossas capacidades. Então, você pode ser alguém que tem a capacidade de escutar, de aconselhar. Talvez você tenha sido agraciado com o dom de profecia. Talvez você tenha sido agraciado com o ministério de evangelismo. De repente, você é alguém que tem muita facilidade de falar de Jesus para as pessoas. E, de repente, você, quando chega em qualquer lugar, você quer falar de Jesus para as pessoas, e, normalmente, isso indica que você tem um chamado para evangelismo, embora todos nós tenhamos que fazer a propagação do evangelho, mas tem aqueles que são bem específicos, que têm esse chamado para fazer de uma forma mais específica. E aí, Jesus disse que o Senhor entregou 5, 2 e 1. E vamos imaginar que você recebeu esses R$100 e transformou em 200.
você fez uma coisa boa. E o que recebeu só um talento e enterrou, ele disse, não, eu tenho esses 100, mas eu estou com medo. E aí ele guarda. Só que 100 guardado não serve por muito tempo, não vai adiantar. E aquilo que Deus te deu, não importa se foi 5, se foram 10, se foi 1. O que importa aqui é que você faça isso multiplicar. O que importa aqui, você vê que Jesus, ele disse a mesma coisa para quem transformou os 2 talentos em 2 e para quem transformou os 5 em 5. Aqui ele não estava querendo ver quantidade. Entende? Não se sinta pequeno porque talvez você tenha poucas habilidades ou porque você talvez não enxergue essas habilidades. Jesus não quer que a gente tenha mais habilidades do que Ele quer de nós e requer de nós. Ele quer que a gente entenda qual é essa habilidade e que a gente use em benefício do reino de Deus, não em benefício nosso, mas para crescimento do reino. E não importa se são 5, se são 2, se é 1, o que importa é que você coloque em ação e você faça funcionar e você sirva pessoas com aquilo que Deus te deu. É isso que Ele quer de nós. E aí você pode ficar na dúvida se as habilidades que você tem e o chamado são a mesma coisa, e o propósito. Não são, porque habilidades podem ser aprendidas. A gente não nasce sabendo cantar, talvez. Algumas pessoas têm o talento já desde pequeno, mas muita gente não tem. E a gente não nasce sabendo ler, escrever, tocar instrumento, falar idiomas, falar inglês. A gente aqui no Brasil cresce falando português. Mas, muitas vezes, essas habilidades com as quais o Senhor vai nos capacitando, elas já são uma preparação para o cumprimento do nosso chamado. E vocês lembram da história de José? Quem aqui conhece a história de José? José do Egito, filho de Jacó. A história de José mostra que ele passou muitos anos sendo preparado para ser um administrador de muitos bens. José passou anos servindo no Egito como escravo. E ele foi preparado para o cumprimento de um chamado que Deus já tinha para ele desde que ele era jovem. Aos 17 anos, José sonhou que os irmãos e os pais se curvavam diante dele. Ele não entendia o que era aquilo. Ele entendeu o sonho porque Deus tinha dado a ele o dom sobrenatural de interpretar sonhos, mas ele não entendia bem como aquilo ia acontecer. Talvez José pensasse, daqui a pouco meus pais vão estar aqui se curvando e eu vou reinar sobre eles. Ele não imaginava o que ia acontecer para que aquela promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Mas José recebeu aquela promessa, aquela missão, e ele administraria os bens e todo o suprimento do Egito, quando ele fosse já adulto, e ele tiraria tanto o povo egípcio da fome como o seu próprio povo, o povo hebreu. Mas ele não sabia disso. Mas aí o que Deus fez com ele? Deus o preparou. Quando José chegou no Egito, ele logo ganhou a confiança de um grande homem lá de confiança do faraó, chamado Potifar, e Potifar entregou nas mãos de José tudo que ele tinha para administrar. E José aprendeu a administrar na fartura, porque na casa de Potifar tinha fartura. Ele era um grande homem de lá. E quando José é jogado na prisão, e ele ganha a confiança do carcereiro, e o carcereiro coloca os outros presos, e tudo que tem ali na prisão sob a administração dele, ele aprende a administrar na escassez. E Deus estava preparando José para administrar na fartura e na escassez. Porque quando ele chega a governador do Egito, ele chega porque ele interpreta um sonho de Faraó. E o sonho dizia que haveria um tempo de vacas gordas, de bonança, de fartura, um tempo de 7 anos, e que em seguida viriam anos de escassez. E José era a pessoa mais indicada para administrar na fartura e na escassez. Por quê? Porque Deus o havia preparado para isso. Então, às vezes, os dons e as habilidades com as quais o Senhor nos capacita, eles são aprendidos durante a nossa vida. Mas esse processo de aprendizado é Deus nos preparando, Deus nos preparando. Só que, infelizmente, muitos de nós vão passar por essa vida e não vão descobrir para que foram chamados. Porque ou não estão nem aí para isso e querem apenas vir para a igreja, ficar sentado ouvindo e não querem contribuir com nada. Ou estão sonhando em viver a história de outro. Eu gostaria tanto de cantar como Oriana, tanto de cantar como Liena. Eu já pensei isso, viu, um dia?
Eu gostaria tanto de cantar bem, assim como ela, ter uma voz afinada, melodiosa. Mas isso é querer viver a missão que não é minha, porque não foi para isso que eu nasci. Então, às vezes, a gente fica perdendo tempo focando na história de outro. E sabe quem fez isso? E foi duramente oprimido, foi o rei Saul. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler aqui o que aconteceu com Saul quando ele teve inveja de Davi. Está em 1 Samuel 18. Eles vinham de uma grande batalha. Davi era um grande guerreiro. E Saul também. E eles tinham um exército numeroso. E eles vinham de uma grande batalha. E a partir do verso 6, a Bíblia diz que quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres da cidade saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, comemorando, celebrando a vitória. Celebrando com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. E a música que as mulheres cantavam era assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Elas estavam reconhecendo que Saul havia matado milhares. Ele havia cumprido a missão dele. E estavam reconhecendo que Davi havia matado muito mais, dezenas de milhares. Só que Saul, diz o verso 8, ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse assim: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. E aí foi a derrocada de Saul. Saul começou a entrar em ruína quando ele começou a ter inveja de Davi. Não bastou para Saul cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Ele queria mais. Ele invejou Davi porque Davi fez mais do que ele. E isso nos leva à ruína espiritual. Faz com que a gente nunca encontre o nosso chamado e nunca cumpra os propósitos de Deus para nós. E aí, quando a gente não cumpre os propósitos de Deus para a nossa vida, quando a gente passa por essa vida preocupada apenas conosco, com o nosso crescimento, com fazer coisas que nos agradem, quando a gente passa por essa vida preocupado só com isso, quando a gente se apresenta diante do Senhor, a gente vai estar como esse servo que recebeu um talento e vai devolver um talento e não fez nada com ele. E aí, a gente não vai receber do Senhor, se a gente agir dessa forma. A gente não vai ouvir isso que o Senhor disse. Muito bem, servo fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Às vezes a gente quer ministérios que são grandiosos e a gente quer falar para muitas pessoas. E a gente quer fazer evangelismos que tenham muitas pessoas e muitas pessoas se convertem. Só que a gente precisa ser fiel no pouco. As poucas pessoas que Deus nos coloca, nos confia para cuidar. Aquilo que Deus nos deu de pouco, a gente tem que ser fiel nisso. Então a pergunta que eu deixo para vocês hoje é: quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Será que você já descobriu? Se você olhar para dentro de si, você vai entender e você vai enxergar que você tem habilidades. Talvez alguém já tenha lhe dito: você é ótimo com pessoas. Sua presença é agradável, você sabe alegrar, você é alguém que é generoso, você é alguém que gosta de servir. Eu não sei quais são os propósitos de Deus na vida de vocês. Eu tenho que procurar entender qual é o meu e cumprir isso. Mas o que é importante é você olhar para dentro de si e começar com esse pouco que Deus te deu. Foi pouco, mas eu vou fazer com isso. Com aquilo que Deus me deu. E não querer viver a história de outro, não querer cumprir o chamado que não é seu, não querer cumprir um propósito que não é seu. A igreja, muitas vezes, ela atrai muitas pessoas para estarem no púlpito. As pessoas, muitas vezes, acham que todos na igreja têm que passar pelo púlpito e têm que ter uma missão aqui. Mas a missão da igreja, como foi falado aqui, é na casa, é na vizinhança, é no trabalho, é no bairro, é orando. Para que o pastor esteja aqui ou o pregador esteja aqui pregando, tem pessoas que precisam orar por ele. Existe batalha espiritual para que pessoas recebam Jesus, para que pessoas recebam a palavra que é ministrada. Mas muitas vezes o pastor, o missionário, o evangelista, ele está sozinho, porque as pessoas queriam um microfone, mas não querem se ajoelhar para orar por aquele que vai pregar.
A gente precisa descobrir para que Deus nos chamou. Não adianta querer cumprir uma missão que não é nossa. E se você descobriu para que Deus te chamou, não, Deus quer que eu faça isso, eu sinto que é isso, e pessoas ao seu redor, pessoas mais maduras na fé, estão dizendo, é isso mesmo, eu vejo que você tem capacidade para isso, se aperfeiçoe, estude. Talvez você não tenha capacidade nenhuma para tocar um instrumento musical, mas às vezes tem um irmão na igreja que tem, mas não tem dinheiro para comprar um instrumento velho. E às vezes você tem o dinheiro, você pode abençoar essa pessoa. Você entende que cumprir o chamado de Deus não é só pregar, nem tocar, nem ser evangelista de multidões. Nós podemos cumprir o chamado de Deus na nossa casa, onde quer que nós estejamos. E assim Deus vai se alegrar conosco e vai nos colocar sobre ainda mais. Ele diz que se formos fiel no pouco, Ele vai nos colocar sobre o muito. O mais importante é estarmos no centro da vontade de Deus, estarmos fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Não importa o que seja, não importa onde seja, mas se é a vontade de Deus para nós, Ele vai nos ajudar e vai nos capacitar. Amém? Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade, meus irmãos.